no clima da decisão do Campeonato Pernambucano. O Sport vai encarar o Retrô vai encarar o Sport. Tem notícias do Leão da Praça da Bandeira, tem notícias da decisão. Última atividade antes do primeiro jogo da final do estadual, finalizada agora há pouco no CT do Sport. Grande abraço. Boa tarde para você ainda, Moisés Oliveira, tudo bem, amigo? Boa tarde, Mailson, boa tarde para você, para o Zé, para o Sidney. Agora há pouco, de fato, Mailson, finalizou as atividades visando esse jogo de amanhã, né? Que, por sinal, viu, informação de momento, 10 mil ingressos já foram vendidos para esse confronto. Claro que o mandante é o Retrô, mas teve uma carga boa de ingressos para a torcida rubro-negra. Então, até o momento, eu conversei com o Gustavo Jordão, do Retrô, e ele me confirmou que até o momento, no total, 10 mil ingressos já foram vendidos para esse confronto. Antes das atividades de hoje, teve uma coletiva na Federação Pernambucana de Futebol, né? Às 12h30, né? Hoje à tarde. E essa coletiva teve a presença ali do Pepa, teve a presença também do Lucas Lima, do Iris, né? Que é o treinador do Retrô, e de Fabinho, ex-Sport, que hoje está no Retrô, né, e é capitão do Retrô. Então, hoje foi uma coletiva com a presença dos treinadores para esse primeiro momento, esse jogo decisivo da final do estadual, que acontece, como dito agora há pouco, amanhã, na Arena de Pernambuco, às 4h30 da tarde. E aí é que tá. Quem joga amanhã no Sport? Essa é a interrogação. Agora há pouco até falava aqui em off com o Zé, porque o Sport jogou na quarta, aí foi para Salvador, voltou na quinta à tarde, aí fez um trabalho ontem à noite, e hoje à tarde fez o último trabalho, ou seja, um tempo muito curto para se recuperar. A expectativa é para a volta do Pablo. Eu recebi informação que ele estava treinando hoje. O Dalbert, que já estava na transição física, eu também recebi informação que ele estava nesse processo também treinando, só que ainda não está cravado que o Dalbert vai estar amanhã na partida. O Paciência é outra interrogação. Pela informação que eu tenho, eu acho muito pouco provável, Zé e Maílson, que ele vá para o jogo amanhã, né? Então a gente fica com essa interrogação no Paciência. E no demais, a tendência é que ele repita, né, com essa dúvida na questão do Paciência. Ele não terá o Atêncio, não terá o Titi Ortiz, que esses atletas estão no processo mais lento de recuperação, né, porque a lesão foi mais séria, né? A situação do Atêncio mesmo foi uma fratura no dedo esquerdo. Então, e o Titi Ortiz foi uma lesão na panturrilha, mas ainda é pouco provável que esses atletas estarão liberados para o jogo de amanhã. A provável escalação, Maílson e Zé, deve ter Kaique França no gol, Hereda, João Silva, Chico voltando à titularidade na zaga e Igor Cariús. O meio-campo, Ribeira, Sérgio Oliveira, Lucas Lima, porque esse é o meio de campo hoje titular do Sport. E no ataque, Carlos Alberto, Pablo, e aí fica uma interrogação, e o Lobato. Caso não tenha um homem referência, aí você pode encaixar mais um homem ali, né, nesse setor, né? Quem sabe o Barleta tendo o Carlos Alberto como esse homem referência, como foi no jogo passado. Mas, claro que o Zé vai comentar melhor sobre isso, mas o Sport tem algumas interrogações para o jogo de amanhã, Maílson. Pois é, Zé do Carmo, interrogações na equipe do Sport. A gente, claro, como você falava, o Pepa, a comissão técnica, já tem na cabeça o time definido, já sabe qual o time vai mandar a campo, mas mediante essas dúvidas, essas possibilidades do Sport, como é que você vê as dúvidas e qual seria os 11 jogadores que o técnico, se fosse Zé do Carmo, levaria a campo para o primeiro duelo da final contra a equipe do Retrô, Zé? É sempre um momento de muita ansiedade, né, quando se trata de decisão, e é claro que você, né, tem, às vezes não, há momentos como esse que o Sport está passando, que você teve que disputar um jogo no meio de semana, né? Você não se dedicou só à decisão, você começa a se dedicar para a decisão a partir do momento que você voltou para Recife, e aí você já começa a articular, né, com a sua comissão técnica, quais são os jogadores que têm condições de jogar junto com o seu departamento médico, os próprios atletas, não é, que muitas vezes você sai de um jogo e você começa a sentir dores, não é, por conta do esforço que foi feito. Então há uma recuperação, e dentro dessa recuperação, quem foi que recuperou mais rápido para poder ir para o jogo? Então a gente sabe que não é nada fácil, a gente sabe dessas situações de que
Podem ficar ausentes o Pablo, o Dalbert, o Paciência, o Atêncio, que vai ficar de fora, né? O Tito Ortiz também, que já foram contusões mais sérias. Mas você tem um time qualificado, não é, para enfrentar o Retrô. Eu particularmente, não é, colocaria o time em campo com Kaique França, que é indiscutível, né? O Hereda, que passa por um bom momento, não é? O João Silva, né? João Silva, o zagueiro, o Chico e o Igor Cariús, essa era a defesa, não é? O Rivera, não é, dando aquele suporte junto com o Sérgio Oliveira e o Lucas Lima, não é, 3 homens no meio-campo, Carlos Alberto ajudando, não é, junto com o Pablo e o Lobato. Então, essa equipe, não é, eu colocaria os 11 em campo. Isso não tenha dúvida nenhuma, porque mostram qualidade, não é? Já passaram por situações onde os clássicos ajudaram o Pepa a dar o ritmo de jogo necessário para eles, mas nós sabemos que é sempre um jogo muito difícil, não é, jogar contra o Retrô, que é claro que tem uma marcação muito boa no seu meio campo, junto com o Fabinho, o Richard, são jogadores interessantes. Não sei se o Fernandinho vai atuar, que é um jogador de fundamental importância, né? E não tem atuado nas últimas partidas do Retrô. Então esse é o atleta que pensa, que é o atleta que cria, que é um atleta que dá trabalho aos seus adversários. Então vamos ver como é que o Sport vai se sair, não é, diante desse primeiro jogo do Retrô. De uma coisa nós temos a certeza: o seu torcedor vai ser maior, e é claro que os jogadores, por terem perdido esse jogo por Vitória, não é, vão querer dar uma resposta ao seu torcedor, não é, mostrando o seu potencial. Agora, Zé do Carmo, outro detalhe que a gente precisa também pontuar aqui é essa questão dos ingressos, né? O Moisés trazia agora há pouco, que conversou com o Gustavo Jordão, tem 10 mil torcedores já garantidos para o confronto. Qual é a tua expectativa de público para essa decisão, Zé? Eu particularmente acredito nos 25 mil pessoas. Eu acredito nisso. Claro que a arena vai dobrar o que tem atualmente, né? Cobre muito mais, não é? É claro que tem muito mais espaço para isso, mas 25 mil pessoas eu acredito que seja o público para esse jogo. Deixa eu trazer também você, Moisés, nesse aspecto. Você acredita que o público vai estar em torno de quanto entre Sport e Retrô, primeiro jogo da decisão do Campeonato Pernambucano? Veja, Mailson, o Retrô liberou para o Sport, Zé, 15 mil ingressos para o Sport. Quando eu conversei hoje com o Gustavo Jordão, ele fez 10 mil no total. Ou seja, ele está colocando torcedores do Sport, na sua grande maioria, claro, e também aqueles torcedores da Fênix, né? Zé está colocando 25 mil, eu creio que deve chegar a 16 mil. Agora eu achei muito tímida, né? Essa quantidade de ingressos. Até porque é uma final, né? E esse jogo do Sport é uma reedição de 2023. Você vai lembrar que o Sport duelou contra o Retrô e foi campeão em cima do Retrô. Mas eu achei muito tímida. Quando ele passou a quantidade de ingressos, eu perguntei, mas essa é só a torcida do Sport? Ele fez, não, é o total. Então eu fiquei, de fato, um pouco atrás com o público, apesar que o ingresso não foi tão caro, né? Se a gente colocar aqui na mesa, é uma final, então você não vai esperar também ingresso de 10 conto, né? Então ele não tem condição. Mas, assim, houve uma reunião entre a diretoria do Sport e a diretoria do Retrô, chegaram a um consenso, tem 3 setores liberados para a torcida do Sport. Mesmo assim, eu achei uma torcida, assim, um público muito tímido, uma vez que hoje é véspera do jogo, né? Amanhã é o dia da partida. Então, eu não sei se vai chegar a 25 mil, mas eu creio que deve passar de 15 mil, Mailson. Ô Zé, se o torcedor cumprir a risca os 15 mil do Sport, aí a gente não deve chegar nesses 25 não, porque a gente não acredito que a gente vai ter 10 mil do Retrô. Vocês me dando essa notícia agora, realmente, eu estava imaginando assim, 10 mil, não é? Era uma compra parcial, tudo bem, 10 mil. E aí, o torcedor do Sport teria mais espaço ainda, não é? Para comprar mais ingressos. Por isso que eu coloquei 25 mil. Eu estou imaginando de que o torcedor do Retrô vai ser entre os seus 2 a 3 mil torcedores e os demais 12 mil, aliás 22 mil seria do Sport. Então era isso que eu estava imaginando. Mas agora eu puxo o freio de mão, dou ré e digo o seguinte, eu fico com esses 15 mil mesmo de Moisés. Ô Mailson. Pois não, Moisés. A informação que acabou de sair aqui, Sport oficializando o empréstimo do Marcelo Aju ao Atlético até o fim de 2025 com opção de compra, né? O Sport não detalha ali os valores,
mas o jogador está emprestado, eu já vou trazer isso durante a semana, né, e vai jogar no Atlético, vai jogar a Série B, e o Atlético tem, né, essa opção de compra do Marcelo Aju no final dessa temporada. Marcelo Aju, com a camisa do Sport esse ano, 6 jogos, 1 gol e 1 assistência, 22 anos, um dos jogadores que acabou se destacando ali naquele grupo do Sub-20, né, e agora foi emprestado e vai jogar a Série B, Maílson. Moisés, é claro que você falou já da equipe e também dessas perspectivas das outras 2 manchetes que você trouxe sobre o meia e o atacante que estão fora do duelo, e o centroavante e o lateral que seguem sendo dúvida para o jogo. Mas eu queria que você pudesse dar uma reforçada, já que a gente trouxe agora há pouco com você em manchete, só nesses 4 jogadores, o meia e o atacante que estão fora do duelo, e o centroavante e o lateral que são dúvidas. Isso, e aí eu já aproveito também esse gancho para trazer o que foi dito pelo técnico Pepa, né, após a derrota em Salvador. Ele foi questionado sobre o Paciência e o Pablo, se eles preocupavam para o jogo de amanhã. E ele fez sim. Aí o torcedor pensou, tá se preocupando, mas o Arthur, que estreou com a camisa do Sport, ele tá aí à disposição. Só que o Arthur Souza, que veio do Bragantino, ele não pode jogar o Campeonato Pernambucano. Ele chegou quando finalizou as inscrições. Então não pode jogar, tanto ele como também o Duqueiroz, que é o volante. Então, por essa razão que o Pepa ele responde dessa maneira. Preocupam sim. Só que, como dito agora há pouco, o Pablo, eu recebi informação que ele estava treinando, mas a gente não pode cravar que ele vai para o jogo. Mas se ele está treinando, é uma possibilidade dele estar presente amanhã, ser relacionado. Tem também a questão do Dalbert, que estava na transição física, mas também a gente não pode cravar, né? O Dalbert vira e mexe, tá tendo essa mudança no lado esquerdo de defesa do Sport, né? Uma hora Igor Cariús, outra hora o Dalbert, mas também é um ponto de interrogação. E aí o Sport não terá mesmo o Zé Lucas, que está com a seleção brasileira sub-17, não terá o Titi Ortiz, lesão na panturrilha, mas está no processo também de transição, e não terá o Atencio, que teve ali uma lesão no pé esquerdo, né, no jogo contra o Decisão, aquele jogo lá do domingo de Carnaval. Então o atleta de lá para cá está desfalcando o Sport, esse também não vai para o confronto, Maílson. Um outro detalhe que eu queria puxar com você e também puxar para o Zé do Carmo esse assunto, é que o primeiro jogo está definido. Agora o segundo ainda não, Moisés? Não está. E eu tenho conversado todos os dias com a assessoria de imprensa da federação. E eu recebo a mesma resposta. A gente ainda não tem a data. Ainda está se conversando. Por quê? A priori estava marcado para o dia 26, que é na quarta-feira que vem. Só que a CBF foi lá e cravou o jogo contra o Altos, que também estava marcado para o dia 26. Né? E a CBF vai finalizar. Agora, desculpa aqui, viu? É uma bagunça a CBF. Ela vai finalizar o grupo A, todos os jogos do grupo A, e o grupo B vai ficar Deus dará, né? É uma coisa de louco. Mas o Sport tem esse jogo contra o Altos. O Sport vai buscar a vitória. O Pepa já falou que vai lutar ainda pela liderança do grupo A. E claro que o Sport vencendo e o Vitória perdendo, o Sport termina na liderança. Porque o Sport está a 1 ponto do Vitória hoje. O Vitória tem 14 pontos, né? No caso, o Sport está a 2 pontos, né, do Vitória. E o Sport tem 12 pontos. Então, o Sport joga na quarta-feira. E a final do campeonato estadual, aí é uma interrogação. Tem que aguardar, no caso, o segundo jogo, né? Tem que aguardar a federação. Acredito, Maílson, que na segunda-feira, ou até mesmo no sábado, após o jogo, a gente vai ter uma resposta da Federação Pernambucana de Futebol de quando vai ser essa partida. Amanhã eu vou estar lá, claro, na transmissão. Se eu tiver oportunidade, a gente conversa ali com os diretores do esporte para perguntar, porque se tiver um alongamento demais do primeiro jogo para o segundo, né, perde até a graça, né, também, né, porque a expectativa é na semana seguinte, né, Zé, já ter o jogo, mas tem que aguardar a Federação Pernambucana de Futebol. Não foi a federação, tá, gente? Foi a CBF que confirmou o jogo. Mesmo sabendo que o grupo no grupo B, da Copa do Nordeste, vai ter que aguardar o Bahia jogar todos os jogos que faltam. Amanhã vai ter o lançamento da nova camisa, né, que por sinal é uma camisa muito bonita do Sport, né, em comemoração aos 120 anos do clube, né, e aí o torcedor amanhã vai ver os jogadores com essa camisa na final do Pernambucano.